Bom dia, mais um dia de live. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para a nossa crença cristã, que é quem é Deus para nós, ok? Então, começando com o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo, amém. E vamos invocar a presença do Espírito Santo para que seja dito somente o que Deus quer que a gente diga e não a nossa vontade. O que Deus quer que as pessoas ouçam e o que Deus quer que a gente ouça também, ok? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Tá bom o som aí, pai? Tá tudo certo aí com a imagem? Só me dá um feedback aí para eu ler a passagem. Pai, tu tá aí? Ok, não me respondeu. Então vou seguir o baile. Então a passagem de hoje... Entendi. Mas tá dando para ouvir? Daqui a pouco, quando eu te chamar, ele organiza. Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 ao 13. Escute, Israel. Javé é o nosso Deus. Javé é um. Portanto, ame a Javé, o seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Que essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em seu coração. Você as inculcará em seus filhos. Delas falará, sentado em casa ou andando pelo caminho, deitado ou em pé. Você também as amarrará na mão como sinal, e elas estarão também como faixa entre os seus olhos. Você as escreverá nos batentes de sua casa e nas portas de sua cidade. Quando Javé, o seu Deus, o introduzir na terra que jurou a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a você, cidades grandes e ricas que você não construiu, casas cheias de tudo que é bom e que você não abasteceu, poços abertos que você não cavou, vinhas e olivais que você não plantou. Quando você comer até ficar satisfeito, cuidado consigo mesmo, para não se esquecer de Javé, que o tirou do Egito, a casa da escravidão. E Javé, o seu Deus, que você terá temor, a ele é que você servirá, e pelo seu nome vai jurar. Palavras da salvação. Não. Como é que é agora? Não é glória a vós, Senhor. Graças a Deus. Antigo Testamento é graças a Deus. Novo Testamento, glória a vós, Senhor. Vou chamar o meu pai, então. Ué, mudou, eu achei que eu estava mais longe. Bom dia. Bom dia! Já fizemos as primeiras orações. Então, agora, eu gostaria que tu nos colocasse no tempo, já que tu entende bastante de Bíblia, de quando foi dito por Moisés, que também foi quem escreveu esse livro, essas frases, quando Deus passou para ele esse recado. Eles estavam saindo do Egito, tinham saído do Egito, tinha salvo eles, aberto o mar, tinha feito um monte de coisa, Deus tinha guiado, dado as pragas no Egito, e eles estavam para chegar na Terra Prometida. Então, que época foi escrito isso?
Então, é isso aí que tu falou. O povo de Israel, ele ficou 400 anos morando no Egito, sendo escravizado no Egito. Mas não só isso, eles acabaram misturando a cultura deles com a cultura do Egito, né? Não só a cultura de alimentação, de vestimenta, mas a cultura espiritual também, porque né, nessa região oriental eles são muito espiritualizados, então tudo gira em torno da crença religiosa, né? Então imagina que esse povo ficou 400 anos misturado nesta cultura, mas sofrendo, né? Sofrendo escravidão. E o povo estava clamando para Deus, porque como a crença no nosso Deus, ela é algo que é passada de pai para filho, assim como Moisés ordena que a gente continue fazendo, mesmo que esse povo tivesse há 400 anos sendo escravizado, ele tinha a cultura também de passar essa crença. Então, eles clamavam para Deus um socorro. Deus ouviu e respondeu com Moisés. Então, Moisés foi lá, né? Essa parte a gente não vai comentar, mas ele, com as pragas do Egito e tudo guiado por Deus, ele conseguiu libertar o povo. E o povo ficou 40 anos no deserto, sendo instruído por Deus de como eles deviam se comportar, o que eles deviam fazer, como eles deviam comer, tudo, absolutamente tudo. Ele passou todas as leis para o povo. E ele disse assim, e vocês vão ganhar uma terra prometida. Ele prometeu essa terra para o povo de Israel. Ele ia liberar a terra do povo que estava nela, porque era um povo muito profano, e ia entregar nas mãos do povo de Israel. E era uma terra muito rica, porque diz que é uma terra que emanava leite e mel. Né? Então, tudo que o povo de Israel ia viver um período sabático nessa terra, né? E aí tinha algumas instruções que o povo tinha que seguir, porque o que acontece? Quando eles se infiltrassem nessa terra, ia ter toda a região em volta, ia ter as crenças, a cultura deles, porque eles não iam mais estar no deserto isolados de tudo e de todos. Então, eles precisavam sempre se lembrar no que eles acreditavam, no Deus deles, né? Então, foi nesse contexto que Moisés passou essas palavras para o povo. Acho que, resumindo, é isso. É. Bom, então assim, nós não temos aqui, eu pelo menos não tenho a pretensão de dizer quem é Deus, tá? Então, tem gente que tem papas que não sabem ainda direito, e muito menos eu. Mas assim, eu posso dizer quem ele é para mim e quem eu acho que ele é, através do que a gente vive nos meus quase 68 anos de vida, que a gente vai aprendendo na base da porrada e na base do amor, né? No amor e na dor. Então, o que eu vejo ali nessa passagem, que eu sinto na Bíblia, é que nós somos o povo escolhido. Nós somos aqueles que acreditamos, ou pelo menos achamos que acreditamos que existe um só Deus. Outros povos, não estou discriminando, né? Acreditam em mais deuses, né? Na época, no passado, tinha os deuses, os mitos, a mitologia, os deuses gregos, tinha Deus para tudo, para o trovão, para a chuva, para o mar, para a alegria, para a tristeza, o cara quando ficava bêbado, o cara quando estava... o Deus da guerra, tinha Deus para tudo. E, na verdade, eu acho que o ser humano ele vive hoje igual ao que viviam os gregos. Não estou julgando, tá? Só estou dizendo que a gente nota que as pessoas elegem outros deuses. E o recado ali da Bíblia, ali do Deuteronômio, é assim, não existem outros deuses, existe um Deus. Um Deus. Então, se tu, por exemplo, tem muita inveja de alguém, aquilo lá toma a tua vida inteira, tu fica o dia inteiro pensando, corroendo, sentindo raiva, sentindo inveja, querendo ter o que o outro tem, não entendendo por que o outro vai bem. Aquele é teu Deus. Se tu tem raiva,
aquele é teu Deus. Luxúria, aquele é teu Deus. A ganância, aquele é teu Deus. E aí vem Deus na Bíblia e diz assim: eu sou o único Deus. Tu tem que me seguir. Tu não pode sair e desviar dessa rota. Tu pode querer crescer, tu pode querer ser melhor do que tu é, melhor do que tu, não melhor que os outros. Tu pode enriquecer, tu pode querer ter comida mesa farta, mas eu sou teu Deus. Isso ele dizia no Antigo Testamento. Eu sou o único Deus. E ele era bem ciumento. No Antigo Testamento ele era bem ciumento. Ou seja, o povo entendia assim, né? Não é que ele era, o povo entendia assim. E aí, quando eu estava fazendo, nós falamos que ia falar sobre esse assunto, eu comecei a me lembrar do Jó. Porque se tem um livro central na Bíblia, para mim, no Antigo Testamento, é a história dele. Porque ele tinha tudo. E, de repente, não dá para entender direito, né, aquele diálogo de Deus com o diabo, né? Porque estavam lá do lado, tomando uma cerveja, certo? Olha lá, ó. Olha aquele cara lá, ele tem tudo. Ele tem tudo. Tira dele para ver se ele continua gostando de ti. Não foi isso que o diabo falou? Aí Deus tomou mais uma cervejinha e disse assim: ele vai continuar gostando de mim. É uma história fantástica, porque, na verdade, quando vem Jesus no Novo Testamento, fica muito claro que Deus e o diabo estão no outro. E aí, quando Jó começou a perder tudo, que ele não perdia a fé, chegavam os amigos, né? Que era o diabo, né? Tá vendo? Olha o que está acontecendo. Cadê teu Deus agora? O que tu fez com o teu Deus? As duas perguntas, né? Medo e culpa, né? E os outros jogam na gente. Aquela dúvida, né? Será que vai dar certo? Será que tu tá no caminho certo? O cara, quando resolve assumir, gurizada que sai do Emaús, vem o diabinho lá depois. Como tu mudou, né? Mas que monotonia essa tua vida. Olha, tu não vai mais. Pô, mas a gente se divertia, tu era divertido. Então, quando o povo inteiro, ou tu, porque para mim a Bíblia é escrita para mim, depois é para o povo, mas para mim, quando o povo inteiro resolve dizer não tem um só Deus, começa a chegar os problemas. Aí veio lá no povo de Israel, de repente, e começaram a eleger mitos, começaram a fazer uns bacanais, começaram a fazer umas coisas diferentes, começaram a colocar outros deuses. Aí Deus disse, vai lá e diz para eles que só tem um Deus. Eles querem a terra prometida? O que é a terra prometida? O que as religiões buscam? Todas elas. Explicar a morte e o que vem depois dela. Então a nossa terra prometida é o reino de Deus. Venha a nós o vosso reino. Como é que nós chegamos até ele? Primeiro tem que ter um só Deus. Então, acho que esse é um bom começo para a gente começar a entender toda a busca que a humanidade tem de entender Deus. Eu estava pensando hoje de manhã cedo, não sei porque que eu pensei nisso. Tem uns índios lá na Amazônia que matam o inimigo, corta a cabeça dele fora e fazem ficar desse tamanho. Isso é religião para eles. Não. Tô rindo. Desculpa, tem que ser politicamente correto. Tá bom, os caras têm a religião deles. Mas então, aonde o ser humano vai? Aqui nas Américas, teve não sei se foi os astecas ou os maias, eles dizimaram a população deles em sacrifício em cima. Astecas. Por causa de Deus. Era Deus? Isso aí era o Deus? No Egito, o faraó era o rei? Era o Deus. Os cristãos foram sacrificados. Eu vi o texto aquele do padre que me passou na Roma Antiga, porque simplesmente eles não aceitaram queimar o incenso na frente da estátua do César. Se eles queimassem o incenso, eles admitiam que César era Deus. Olha os crimes que foram cometidos
com base na religião. Toda a religião, e a nossa também, no tempo das cruzadas, no tempo lá que queimava as bruxas, da Santa Inquisição. Santa não tinha nada, né? Não. Botava o nome de Santa e pá, ferrava com todo mundo. Então, Santa barbaridade. Tão difícil eleger um só Deus. E a gente passa a vida inteira com outros deuses e com medo e com culpa. E quando a gente escolhe um Deus, escolhe o Deus certo e acolhe a mensagem de Jesus, que veio depois colocar que Deus não era isso, que Deus era o caminho, a verdade, a vida, que Deus era repartir o pão, que Deus era acolher o próximo, que Deus era perdoar, que Deus era não julgar, que Deus era manter a paz no coração. Quando ele veio ali dar esse recado, a gente entende que ali é que está o caminho. Mas é muito difícil, porque nós temos o apelo da matéria, dia e noite, tocando na nossa vida. Né? Como é bom sentir raiva. É bom ficar pensando naquela comida que vai vir. Pode pensar, mas aquilo não pode ser o foco da tua vida. Porque tudo isso que nós estamos falando de material, até a cabecinha aquela que o cara diminui, depois que tu morreu, deu. Como é que diz aquela guria? Deu. Chega. Acabou, tu não leva nada. Tu não leva o dinheiro e a tua fortuna, por maior que tenha sido daqui a 100 anos, não vai mais nem estar na mão dos teus descendentes. Casa, teus relógios caríssimos, tuas canetas, teus computadores de último tipo, tua moto, Harley Davidson, tu não leva nada. O que tu leva é o que tu deixa de amor. Tu leva junto. É o caminho que tu estava seguindo no momento da tua morte. Pior, né? É no momento da morte. Quer dizer, tu não pode saber. De repente eu senti muita raiva de alguém, caiu um bujão de gás na minha cabeça. Então o resto da humanidade, da eternidade, eu vou sentir aquela raiva. Então, fica bom pensar que tu tem um Deus, que ele te mostra o caminho. E eu, como te falei outro dia, eu me admiro assim, 1400 anos antes de Cristo foi escrito isso. Deus, ele tem um Waze, né? A gente tem um Waze para chegar até a vontade de Deus. E nesses 40 anos ele explicou isso para o povo. Ele colocou os mandamentos. Então, a lei de Deus, ela é uma lei que te faz lembrar de quem tu é filho. Porque quem te conhece, tu, Paulo, e me conhece, diz, nossa, tu é muito parecida com teu pai, o jeito que vocês falam, as piadas que vocês fazem, não sei o quê, não sei o quê. Os mandamentos que Deus instruiu Moisés a explicar para o povo é para ensinar o povo a ser parecido com Deus. O jeito dele, como que ele lida com o povo, o respeito que ele tem pelo povo. E isso a gente tem que ter um para com o outro. Então, os mandamentos são o Waze. É como se tu digitasse onde eu estou e para onde eu quero ir, e aí ele vai te mostrar o caminho, o melhor caminho. E o melhor caminho são os mandamentos. É a lei de Deus. Porque tu andando na lei de Deus, não é que tu, eu vou fazer tudo que Deus quer. Não, se tu perceber, se tu seguir os mandamentos, tu tá sendo um cara extremamente respeitoso dentro da sociedade. Então, tu tá respeitando o teu irmão, tu tá amando o teu irmão. Não tem nada a ver com Deus. O temor de Deus que diz no mandamento é tu dizer assim, eu vou me lembrar de onde eu vim e eu vou seguir esses mandamentos porque eu sei que fazendo isso, eu vou ter a terra prometida. E aí Deus disse assim, tu vai morar numa casa com tudo que precisa dentro, sem que tu tenha feito nada. Tu vai comer frutos que tu não plantou. Tu vai tomar água de poços que tu não cavou. Então ele está dizendo que a tua vida, quando tu segue os mandamentos, ela vai ter uma facilidade. Ela vai ter
uma paz de ser, porque tu tá seguindo os mandamentos. Mas isso é porque Deus está te dando de mão beijada? Não, porque se tu é um cidadão correto, as pessoas vão querer estar perto de ti, elas vão querer facilitar as coisas para ti, elas vão querer te convidar para jantar com elas, por exemplo. Tu vai viver momentos de abundância, de felicidade, só porque tu tá seguindo os mandamentos. E aí vem Jesus e diz assim, o Pai está em mim, assim como eu estou em vocês. Então, tudo isso que Deus proporciona para nós se condensou no Espírito Santo e está dentro de cada um de nós. E como que a gente vai fazer para como é que eu posso dizer, para mostrar, para deixar aflorar isso na gente? A gente tem que se esvaziar e deixar que o Espírito Santo transborde em nós. E quando a gente estiver seguindo pelo caminho errado, digita lá no Waze. E ele vai te dizer, recalcula a tua rota, porque tu não está seguindo os mandamentos, por isso que as coisas estão dando errado. O povo todo é de Deus. Toda criatura foi criada por Deus. Mas existe um povo separado. Existe um povo que foi separado, que ficou no deserto. E quando a gente decide ser separado e escolhido por Deus, a gente vive um deserto também. Porque a gente olha para o lado e a gente não vê ninguém. A gente fica com sede das nossas vontades carnais e a gente não toma dessa água que está em abundância em volta, né? Então, eu sinto assim que o Deuteronômio, ele é o resumo de tudo que veio antes, porque Moisés vai morrer, né? Moisés vai morrer antes do povo entrar na Terra Prometida. Então, ele tem que fazer um livro que é um resumo do que o povo precisa seguir, porque é a última geração que vai entrar na Terra Prometida, não foi a primeira geração que viveu, não foi a primeira geração que foi libertada do deserto que vai entrar na Terra Prometida. Então, eles sabem essa história porque ouviram os pais contarem, mas eles não viveram a escravidão. Os caras que estão entrando na Terra Prometida não sabem o que os pais deles passaram. Então, isso também a gente tem que honrar os ensinamentos dos mais velhos. O que as pessoas que vieram antes de nós têm para nos ensinar. Por que a gente vai tropeçar? Se a gente pode pegar o exemplo do cara, porque tem o filho rebelde, né, que diz assim, eu quero errar por mim, deixa eu errar por mim. Mas por quê? Se eu tô te dizendo que deu errado aqui, sabe? Então, essa humildade também de olhar para trás e dizer assim, pera, o que eu preciso melhorar para não ter esse tropeço? Porque daí eu já vou entrar na Terra Prometida, eu não preciso ficar 40 anos no deserto, sabe? Então, Deuteronômio, se a pessoa não quiser ler os 5 primeiros livros da Bíblia, lê Deuteronômio, porque ele é um bom resumo das leis. E Moisés dedicou um tempo muito grande para dizer o quanto é importante a gente passar essa tradição de pai para filho. Tanto que ele disse, precisar escrever na mão, na testa, na maçaneta da porta, sabe? Escreve, fala deitado, fala de pé, fala caminhando, passa essa tradição adiante. Mas ele não disse que tu precisava ler a Bíblia todo dia, por exemplo. Ele está dizendo que tu precisa passar adiante, então não adianta só tu entender o que Deus quis te dizer. Porque a palavra, o conhecimento, ele não, se ele for só teu, ele não vale nada. Então, tu tem que passar adiante isso, porque é o nosso dever como filhos de Deus, e não como criaturas. E aí vem Jesus, que ele veio para mudar a visão que o homem tinha de Deus, e quando pergunta para ele, tá, eu faço tudo, qual é o maior mandamento? Né? Porque aí todo mundo estava esperando que ele viesse com uma coisa revolucionária. Ele repetiu aquilo que a gente ouviu agora. Ama o teu Deus com toda a tua força do teu coração e ama o teu próximo. Porque assim, os 10 mandamentos que o Moisés deu, isso aí é uma coisa muito interessante. 3 mandamentos são positivos, né?
Ama a Deus, ama o próximo e honra teu pai e tua mãe. Os outros são ética. Os outros mandamentos estão em qualquer constituição. Não rouba, não mata, não comete falso Não cobiça a testemunho. mulher do Não próximo. as coisas alheias. Não. Mas tem 3 mandamentos que são positivos. Faz isso e faz isso. Certo? E isso aqui vai nortear a tua vida. O não faz é ética. Não é religião. Até a Constituição dos países comunistas tem isso. Deveria ter, pelo menos, né? Porque é não fazer as coisas erradas. Mas o que tu tem que fazer para ganhar o reino de Deus e para ter o reino de Deus aqui na Terra, a convivência com as pessoas? É honrar a Deus, é amar o próximo e a família. Ele colocou bem positivo isso. E os judeus levaram isso adiante. Tanto que quando chega Jesus, os 10 mandamentos estão intactos. Por pior que fosse, fariseus, filisteus, sei lá, contra os saduceus e aqueles religiosos deles, que eles eram sepulcros calhados, por pior que fosse, eles levaram adiante aquela religião até então. O Jesus veio mudar a maneira que o homem enxerga Deus. Certo? Que é amor, que é pai, que é perdão, que te quer, que quer salvar todo mundo e que para chegar até ele tem que amar a Deus, amar o próximo. Essa foi o resumo de tudo. E ele para isso, ele deu a vida, para provar que era isso. Porque ele também não quer nada menos do que a nossa vida para chegar no reino. Tu tem que entregar tudo também. Certo? Os cristãos, os judeus que se tornaram cristãos, eles foram queimados vivos. A nossa religião, ela seguiu adiante porque os apóstolos foram mártires. Os primeiros cristãos foram mártires. E Deus não nos pede nada menos que isso, que a gente seja mártir, que a gente queime qualquer tentação de que ele não seja Deus. Às vezes dói mais do que ser queimado vivo. Foi legal tu falar isso, que Jesus veio dizer o que Deus queria dizer, né? Porque no Antigo Testamento, eu sinto assim, que Deus também veio dizer o que ele queria dizer. Porque a cultura da época, né, de adoração a vários deuses, o que eles achavam? Que existia o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus dos trovões, o Deus da fertilidade, o Deus da terra, né, que fazia brotar sementes, enfim, da colheita. E logo em Gênesis, Deus diz assim para Moisés, porque foi Moisés que escreveu Gênesis, né? Eu fundei os pilares que sustentam a terra no universo. Eu criei o sol, eu criei a lua, eu criei... Então, ele está querendo dizer que ele é o governador de tudo. E aí o governador de tudo veio dizer para nós como é que ele gostaria que funcionassem as coisas. Porque imagina que um povo que sacrificava os primogênitos a Baal, a Moloque, eles tinham uma estátua onde eles queimavam vivos os bebês, né? E tanto que as mulheres engravidavam e elas já sabiam que aquele primeiro filho tinha que ser ofertado. E tinha tambores, muitos tambores em volta daquela fogueira, para que não se ouvisse o grito das crianças, né, que iam pegar fogo vivas ali na oferenda. E eles também tinham festas onde eram feitas orgias sexuais. Tinha um dia do ano onde eles tinham relações sexuais, a som de tambores também, era um negócio que o povo entrava em transe, em público, sabe? Tudo eles... Era um povo que estava perdido, o povo estava perdido, porque Deus veio e disse assim, não precisa disso tudo. Quando eu quiser que chova, eu vou fazer chover.
porque eu sei que precisa chover. Quando eu quiser que saia sol, eu vou fazer o sol aparecer. Quando eu quiser que brote plantas do solo, eu vou fazer isso. O trovão está sob meu governo. Então, ele quis dizer, parem com esse abuso do próprio corpo, com esse sacrifício às pessoas, aos bebês, seres que eu escolhi que viessem para o mundo, eu não quero tirar eles do mundo. Então, Deus fala muito no Antigo Testamento, eu abomino essas práticas. Eu não estou querendo isso de vocês, sabe? E o povo era muito primitivo na questão das crenças. E eles entendiam que sim. E aí Deus, por que tem tanto sacrifício de animais no Antigo Testamento? Porque ele estava doutrinando aqueles cérebros que estavam há 400 anos vivendo em um local de muito sacrifício humano e derramamento de sangue inocente. Ele diz assim, vai ter derramamento de sangue inocente, para vocês terem consciência do erro de vocês. Mas o último sangue, quem vai derramar sou eu. E deu. Chega de sacrifício. Agora o sacrifício que vocês vão ter vai ser diário, observando a lei, porque as pessoas faziam o que queriam da vida e aí botavam o neném na fogueira. Entendeu? E Deus está dizendo assim, o sacrifício que tem que ser feito é teu. É tu não olhar para o lado, cobiçar a mulher do próximo, é tu escolher não ter a coisa que o outro tem, sabe? É amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o objetivo, esse é o sacrifício. Isso também causa derramamento de sangue para nós. A gente sangra por dentro quando a gente não pode ter o que a gente quer. Dói quando a gente está apaixonado, dói. Quando tu não pode saciar um desejo teu, porque tu já fez escolhas na tua vida. Esse é o nosso sacrifício, né? Então a gente tem que entender que Deus doutrinou o povo conforme o entendimento que eles conseguiam ter por causa da capacidade cognitiva daquele povo da época. E aí, conforme a nossa maturidade espiritual, as coisas, o Jesus foi explicando de uma forma mais leviana as coisas, mas não porque ele é mais bonzinho que Deus. Não, Jesus é o próprio Deus. É porque a nossa maturidade já estava a um ponto que a gente conseguia entender com palavras e não com animais sendo jogados na fogueira ou sangrados, né? Então, eu sinto assim que em que idade da fé a gente está? A gente é bebê? Uma coisa que eu acho que mudou muito, na missa tem uma frase que eu acho fantástica. Ela diz assim, ele está no meio de nós. No Antigo Testamento ele estava na montanha, ele falava com Moisés, e quando ele falava com o povo caía no chão. Ficava todo mundo desesperado, porque a voz de Deus matava. O cara tinha que ser escolhido para entender. Mas agora ele está no meio de nós. Eu acho que está quase na hora aqui. Eu queria dar uma dica para quem está ouvindo aqui. Nós estamos com 4 pessoas, mas de repente tem mais alguém que vai ouvir. Pega o teu almoço de domingo e reserva uma vianda. Sai na rua e pro primeiro que estiver precisando, tu vai achar. Eles são invisíveis, tá? Entrega para ele e diz assim, Deus mandou te entregar. E vê o que acontece. Porque Ele está no meio de nós. Tu não é Deus, mas tu tem que fazer o trabalho dele. Jesus veio dizer assim, ó, Deus não vai resolver teus problemas. É o outro que, amando de Deus, vai resolver. Vai te ajudar, vai te dar o caminho, vai te dar um conselho. Então, como Jesus disse, dá de comer a quem tem fome, pega um pouco daquela comida que tu comeu, que tá boa, sobra, passa um pouquinho de fome se for preciso. Leva para a rua, entrega para alguém e diz assim, olha os olhos, hein? Como é teu nome? Fulano, Deus mandou te entregar. E aí a gente sai
do início da live, onde a gente disse que só existe um Deus, e termina com a conclusão de que existe muitos, porque ele está dentro de cada um de nós. Então Deus, ele veio para dizer assim, ó, eu sou um, eu governo tudo, eu governo todos os elementos da Terra, eu governo tudo que tem vida, tudo que não tem vida, tudo que é animado, tudo que é inanimado. Mas eu te dou o poder para ser Deus aqui na Terra e fazer o meu trabalho. E quando tu tiver, agindo por mim, eu vou te dar todo o poder para isso. E tem uma coisa que a gente fala muito pouco nas lives. Quando a gente é batizado, acontecem 3 coisas, né? Nos tornamos filhos de Deus, membros da igreja e templos do Espírito Santo. Então, não é que existem muitos deuses. Nós somos igreja. A igreja é Deus. Então, nós somos a igreja de Deus. Desse único Deus. Então, quando a gente quando a gente participa de um ato onde cumpre a palavra de Cristo, que é dá de comer a quem tem fome, dá e vestir a quem tem frio, perdoa, não julga. Quando a gente faz, era para eu sentir raiva agora, mas eu não vou sentir. Mas não vou sentir por causa de Deus, porque o meu apelo carnal aqui era, nesse momento, de matar. Mas eu não vou fazer porque eu tenho fé e eu aceito a mensagem de Jesus. Eu não vou passar o resto do meu dia remoendo de raiva de alguém. Não, eu vou perdoar. Não é porque ele merece o perdão. É para eu ficar em paz e cumprir aquilo que foi pedido por Jesus. Então, quando nós fazemos isso, nós cumprimos aquilo que nós recebemos lá no batismo. Nos tornamos membros de uma igreja, aquela igreja que aceita o caminho de Jesus. Não é fácil? Não é fácil. Como eu digo sempre, eu já tive muita oportunidade de errar na vida e aproveitei todas. Então, estou tentando não aproveitar mais todas. Eu quero aproveitar menos oportunidades de errar. Cada vez menos. E cada vez me lembrando, cada vez que eu vou pensar alguma coisa, até por compromisso, não é para eu fazer. Quem é o meu Deus? O meu Deus agora é essa vontade que eu tenho de me vingar. Meu Deus agora é essa vontade de ficar com essa coisa. Meu Deus agora é... Não, meu Deus me diz que não. Meu Deus é o Deus, aquele que mandou lá no Deuteronômio que é do Pentateuco, né? Que são 5 livros que dizem que foi o Moisés que escreveu. Meu Deus é esse. Não é aquele apelo da carne. É isso. Eu acho que a gente esgotou esse assunto, né, pai? Mas ficou bem entendido, então, assim, também que... porque também Deus focou tanto em dizer que ele é único. Ele tem ego? Ele quer ser o único? Não, é que quando tu fica tendo apelos para outros deuses, é como se tu tivesse uma certa arrogância de dizer eu quero decidir o que vai acontecer, entendeu? Eu quero que chova, eu quero que não sei o quê. Então tu não tá deixando Deus no controle das coisas. Então tu julga que ele tá decidindo errado? E que daqui a pouco tu faria melhor? Sabe? Então, o fato dele dizer assim, ó, entendam que eu sou um, eu tô no governo de tudo e eu sei o que é melhor, é aquela entrega que a gente tem que dar e confiar. Eu confio que o meu Deus governa todas as coisas, inclusive a minha vida, e eu não vou ter arrogância de pedir nada, porque se eu não tenho o que eu estou querendo pedir, é porque ele não quer que eu tenha. Agora, ó, o Ju deu uma colaboração. Oi, Ju, a Melis está aí também. A Melis é a nossa nova irmã de Jesus. Né, Melis? Só que já está acabando a live, tu entrou atrasada. Então, é isso, eu tenho que trabalhar,
O pai também tem que sair do carro, né? Uma hora que já deve estar cozinhando. Amiga, fica salva a live, tá? Se tu quiser assistir, fica à vontade. Isso aí. E tenha um bom dia. E leia o livro de Jó. Leia o livro de Jó. Exatamente. E se quiser comentar comigo, eu também quero falar sobre o livro de Jó. Tá? Então, um beijo, bom dia, bom trabalho para todo mundo. Beijo, bom dia, bom fim de semana. Deus abençoe vocês. A Melis já fez um. Melis, tu já fez um rancho? Comprou o Talmud ou não? Tu tá aí ainda? Tá. Tá, depois tu me conta, tá? Um beijo.